Fala pessoal, beleza? Eu tenho recebido algumas perguntas a respeito aí de comando, preparação de cabeçote. É um tema que eu particularmente não sou dos mais chegados, eu já falei isso em vídeo, né? Tá? Pra mim, para o tipo de uso que a maioria faz, é mais interessante ficar com a moto toda original, por questões de menos estresse, durabilidade e por aí vai, né? Mas é claro, né? Isso é uma questão de gosto pessoal. Do mesmo jeito tem quem gosta de preparar. Até porque eu já tive, tá pessoal? Não com um negócio de moto, mas esse lance de preparar e de carro rebaixado e de botar roda assim, assado. Já tive a minha fase, tá? Pra mim passou, eu não tenho mais interesse nisso. Então, obviamente, eu não vou condenar ninguém que goste, nem é questão de ser certo ou errado, não é esse o julgamento, tá? Pelo amor de Deus, não entendam errado aí. Eu só tô falando que é algo que pra mim eu não tenho mais interesse. E os motivos são esses que eu falei, eu não acho que vale a pena. Se você quer mais desempenho, na minha opinião, é mais interessante você tentar subir de categoria, porque você ganha logo o conjunto como um todo, e não só um item como o motor e tal. As pessoas perguntam a respeito disso e se de fato há uma melhora. Ah, sim, tá pessoal? Há uma melhora, tá? E às vezes há um ganha-ganha, às vezes há um ganha-perde, tá? Normalmente há um ganha-perde. Você ganha numa faixa de rotação, perde em outra. Por quê? Vamos falar aí de algumas das coisas, né? Que você faz. Você faz o chamado blueprint, que nada mais é do que um trabalho no cabeçote para polimento de dutos, abertura de diâmetro, troca de válvula, válvula maior, válvula aliviada. Você pode trocar o escapamento, pode trocar um filtro de ar por um menos restritivo, ou pode trocar todo o sistema de alimentação, como você vê em muitos carros, principalmente aí o que o pessoal chama, né, a troca do intake completo, né, e não somente de um filtro. Você pode fazer uma programação eletrônica que dá muito mais resultado, por exemplo, em motores turbinados, que é onde você sobe a pressão do turbo, né, e automaticamente isso gera muito mais potência. Você pode mexer em ponto de ignição, você pode mexer em acerto de mistura. Então, todos esses fatores, de fato, eles têm a possibilidade de mexer. Aí você fala, por que as montadoras não fazem isso? Por diversos motivos, pessoal. O principal, o primordial deles é a questão de emissões. Então, se uma montadora colocar no motor um acerto muito agressivo, muito provavelmente ela não vai conseguir atingir o nível de emissões. Outra coisa, durabilidade. Às vezes você extrai demais de um motor, esse motor ele vai ter a vida útil diminuída, porque ele vai trabalhar mais forçado, independente se você acelerar demais ou não. É o acerto que já está agressivo. Tem questão de custo, isso é uma série de fatores. Então não é interessante. As montadoras elas tentam alinhar um conjunto: durabilidade, consumo, emissões, custo de produção, etc e tal. E como eu também já expliquei uma vez atrás, o motor é como se fosse uma espécie de bomba. Ele aspira a misturar combustível, né, de acordo com o seu volume, com a sua cilindrada. E claro, da eficiência volumétrica, do acerto, né? E depois que essa mistura ela é comprimida e queimada, ele faz o processo de escapamento, que é como uma bomba, né, novamente jogando aí essa mistura queimada, digamos assim, esses gases com resto de combustível não queimado para fora, tá? Então os motores ele tem a chamada eficiência volumétrica, que é a capacidade de se encher da misturar combustível. Vamos supor aqui no caso uma 150, né, 160. Então, por regra, pessoal, essas motos, esses motores, eles nunca vão conseguir se encher totalmente.
Então, apesar dessa moto ter 162 centímetros cúbicos, né, que é o correto a se falar, ela não consegue se encher desses 162 centímetros cúbicos de mistura ar combustível. É bem menos. E isso varia também de acordo com a rotação. Tá? E a quantidade que ele consegue encher é justamente essa chamada eficiência volumétrica. Por isso que o motor na marcha lenta, né, a 1000 rotações, ele tem uma força X, e à medida que a rotação vai subindo, a sua eficiência volumétrica vai crescendo, isso por diversos fatores, né? A pressão que tem no coletor de admissão, questão do ponto de ignição, etc e tal. Mas para ficar numa linguagem bem básica, o motor ele vai melhorando a sua eficiência volumétrica. A regra costuma ser essa, tá? À medida que o giro sobe, falando dessas motos, tá? Motores turbo e tudo mais, eles têm uma regrinha diferente, porque a eficiência volumétrica muda muito, já que ele não depende da aspiração do motor, né? A turbina força a mistura a entrar, força o ar, na verdade, a entrar no cilindro. Então você consegue fazer muito mais centímetro cúbico, né, com a turbina. Você transforma um motor num motor comparado ao de litragem muito maior. Por isso que é errado você comparar o desempenho de um veículo 1.0 turbo, por exemplo, com um de 2.0 aspirado. Porque na verdade esse 1.0 ele deixa de ser 1.0 dependendo da quantidade de pressão que você coloca na turbina. Porque ele vai botar muito mais mistura lá dentro, já que ela entra de maneira forçada. Então, voltando à questão da eficiência volumétrica, então à medida que o motor vai enchendo, ele vai melhorando a sua eficiência volumétrica até chegar no ponto máximo dela, que é o quê? Que é onde vem o torque máximo de rotação. Aí lá é que ela vai o torque máximo, tá? Naquela rotação que vem o torque máximo, corrigindo. A partir dali, ele começa novamente a perder a eficiência volumétrica. Então ele começa a perder um pouco de desempenho. Aí você vai falar, ué, mas a potência não continua subindo? Sim, porque a potência também ela é um resultado da multiplicação do torque com a rotação. Então é normal que ele suba. E vai chegar num momento que ele vai começar a perder demais, justamente porque ele está muito fora da eficiência volumétrica. Então mesmo que com tanta rotação, a potência ela ainda assim vai continuar caindo, porque a eficiência volumétrica do motor já está muito ruim. Então quando você leva aí os caras que têm intenção, sua moto para um preparador, aí ele vai e faz o quê? Dá um polimento nos dutos, ele coloca um comando que faz com que a válvula permaneça mais tempo aberta, ou com que ela abra mais, né? Então isso mexe com essa eficiência volumétrica que eu estou citando aqui, certo? Por isso que seu motor, na verdade, ele vai ter um número melhor de torque e potência, assim como vai mudar a curva. Esse valor de torque e potência ele já não vai vir nos mesmos parâmetros que o original, certo? Por quê? Porque você mudou o momento da eficiência volumétrica, que é o considerado original pela montadora. Os números que a montadora divulga é baseado no motor totalmente original. Então o teste que é feito para divulgar aquilo, e quase sempre é em bancada, tem gente que ainda acredita nesse lance de potência divulgada na roda, no caso da Yamaha, etc e tal, e não é, tá? Mas voltando novamente, então quando você muda isso, quando você coloca um comando, por isso que até tem gente que já especifica, esse comando ele é de média alta, então significa dizer que o quê? Comparado ao comando original, nas faixas de rotação baixa e média, você vai ver que o motor tem menos potência e torque naquela mesma faixa de giro. Por quê? Porque o acerto que o motor está tendo nesse momento não privilegia o enchimento do cilindro. Então ele muda a eficiência, o momento de eficiência volumétrica desse motor, piorando em alguns momentos, em faixa de rotação, tá, que eu falo, e melhorando em outras. Então quem tem a intenção de fazer, ou até não acredita que seja verdade, que realmente isso funciona sim, tá, pessoal? É verdade sim. É claro que o quanto isso vai
melhorar é relativo, depende de muitos fatores e obviamente, como eu falei, depende de muita coisa. Às vezes nem mecanicamente você precisa mudar, como um remap num carro aspirado você vai ganhar muito pouco, e um remap, né, num carro turbo você vai ganhar muito mais somente aumentando a questão da pressão do turbo. Então isso é relativo, tá? Mas o ganho ele existe, que pode ser um ganha-ganha, mas geralmente é um ganha-perde. Você ganha em um ponto e perde em outro. No meu entender, o custo normalmente do que eu vejo que esse pessoal cobra não compensa o ganho que você tem, tá? E principalmente a perda de confiabilidade do seu motor. Então pra mim não é interessante. Como eu falei e repito, eu prefiro, se fosse o caso de querer mais desempenho, pular num veículo de categoria acima, que aí você ganha todo o conjunto, ganha estrutura, ganha freio melhor, etc e tal. Mas, repetindo também novamente, respeito, e sei que tem uma quantidade muito grande de pessoas que gostam, que tem vontade, né? Aquele negócio de ter uma moto menor, ter um carro menor e dar o pau num carro maior, mais caro, uma moto mais forte, tá? Eu entendo perfeitamente, não vejo problema nenhum nisso. Isso é questão de gosto, e aí vai de cada um. Não sei se deu para entender muito bem exatamente, mas resumindo é basicamente isso. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!